Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. E hoje eu estou aqui para trazer uma aula um pouco diferente para vocês. Alguma vez vocês já tentaram criar uma fórmula utilizando a função PROC-V e por algum motivo o resultado era totalmente diferente do que você esperava ou resultava em um erro e você não sabia o motivo? Bem, se isso já aconteceu com vocês, assista essa aula de hoje que será ministrada pelo meu amigo Felipe Gualberto e vocês vão perceber como resolver isso. O Felipe é um dos profissionais mais reconhecidos que eu conheço e eu tenho certeza que vocês irão gostar da aula dele. Se você quiser conhecer um pouco melhor sobre o trabalho do Felipe, não deixe de acessar o site dele, que é ambienteoffice.com.br. Vou deixar vocês com a aula dele, um grande abraço e até lá! Nesse exemplo, eu vou mostrar alguns problemas que podem aparecer quando utilizamos o PROC-V. Suponha que temos uma tabela dessa estrutura com identificador e nome. E estamos querendo preencher esses nomes de acordo com esses identificadores com base nessa tabela. Aqui é uma situação boa para utilizar o PROC-V. Então, construindo a fórmula, escreveríamos PROC-V, vou buscar esse número nessa tabela e retornar a segunda coluna da tabela onde estou procurando. Vou fechar o parênteses e copiar a fórmula para baixo. Agora vamos analisar os resultados. Aqui a gente percebe que o PROC-V está bagunçado de uma forma geral, porque o identificador 11 está retornando Magna quando na verdade deveria ser Benjamin. 5 e 1 estão corretos, mas 3 está mostrando Rodrigo de novo quando deveria ser da Lili, e 15 nem existe na lista e está me retornando o nome do Benjamin, que é 11. Isso está acontecendo porque na fórmula do PROC-V eu esqueci de colocar o último parâmetro. O PROC-V possui 4 parâmetros e o último, que é o chamado procurar intervalo, pode assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Se você omitir esse quarto parâmetro, você vai conseguir entrar o PROC-V com sucesso e ele vai considerar como padrão que esse último parâmetro é verdadeiro. Só que normalmente utilizamos esse último parâmetro como falso, que é o que a maioria das pessoas usam. Porque o PROC-V, quando esse último parâmetro está verdadeiro, ele se comporta de uma forma diferente. Ele trabalha apenas com números, esses números na matriz tabela têm que estar ordenados e ele utiliza o conceito de correspondências aproximadas. Não é nosso caso aqui. Nosso caso, estamos querendo saber quais são os nomes que correspondem exatamente a cada um dos identificadores que estamos buscando. Então, seriam as correspondências exatas. Então, você pode escrever falso no último parâmetro, ou então pode colocar o zero, que é a mesma coisa e é a forma que eu escrevo normalmente por achar mais prático. Então, entrando essa fórmula, copiando ela para baixo, vamos analisar os resultados de novo. Agora a gente vê que todos os resultados estão corretos, mas o 15 me gera um erro de não disponível, porque realmente o identificador 15 não está disponível nessa tabela de procura. No segundo exemplo, vamos fazer um PROC-V normalmente, igual fizemos no primeiro exemplo. Então, vou procurar esse valor de 11 nessa tabela, retornar a segunda coluna, não vou esquecer do último parâmetro. Vou copiar para baixo na fórmula e vamos analisar os resultados. Os valores aqui estão certos, o 15 é para dar isso mesmo, porque não está presente na lista, mas aqui o 3, nós temos uma correspondência que é da Lila, e o PROC-V nesse caso está retornando o erro de não disponível. Isso está acontecendo porque o 3 que estamos buscando está armazenado como número, está armazenado como texto, e no nosso banco de busca ele está presente na forma de número. A gente tem algumas formas de resolver isso. Você pode selecionar essa célula, clicar nesse botão e converter em número. Agora o PROC-V detectou. Poderia também copiar uma célula que esteja em branco, pressionei Ctrl C, selecionar toda a sua coluna que possui os números, abrir a janela de colar especial, selecionar valores e fazer uma operação de adição que você converteria todos os candidatos a se transformarem em números efetivamente. Vou pressionar Ctrl Z. E a última forma que eu acho melhor. Por que eu acho melhor? Porque eu vou converter os valores em números dentro da fórmula. E muitas vezes
essa coluna aqui ela pode estar protegida ou você simplesmente não pode mudar a estrutura dela. Fazendo essa conversão dentro da fórmula, você preserva com fidelidade a coluna original. E o que eu vou fazer? Vou usar o conceito da segunda sugestão que eu dei, que é converter isso aqui em número. Como que eu converto um número dentro de uma fórmula? Basta fazer uma operação matemática que não mude o valor dele, claro. Então, vou somar o valor procurado com zero. Copiando a fórmula para baixo, observamos que dali ele está aceitando o PROC-V agora. O PROC-V está aceitando o valor procurado nesse caso. Isso acontece de uma forma muito simples. Se selecionarmos esse valor procurado e pressionar F9, a tecla F9 avalia uma expressão dentro de uma fórmula. Estamos vendo que, por enquanto, está sendo procurado o 3 entre aspas. O entre aspas significa que está sendo procurado um texto, certo? Mas na medida em que somamos esse texto com o valor, o Excel automaticamente converte esse texto em valor, se possível. E nos retorna, nesse caso, um 3 sem aspas, que é um 3 numérico. E o 3 numérico está presente aqui e nos vai retornar da lila. No terceiro exemplo, temos uma situação semelhante com a anterior. Vou fazer o PROC-V da mesma forma que eu fiz nos dois exemplos, copiar a fórmula para baixo e analisar os resultados. Nesse caso, eu não encontrei, PROC-V não funcionou para nenhuma desses identificadores, mas sabemos que esses 4 aqui existem. Aqui a situação é contrária. A minha coluna de busca, os números estão armazenados como texto, e aqui eles estão todos como valores. Vou usar o mesmo princípio que eu utilizei no exemplo anterior. Vou converter esses identificadores em texto dentro da fórmula. Para converter um valor como número, basta eu fazer uma operação matemática. Então, para converter em texto, eu vou fazer uma concatenação com texto, mas sem, obviamente, alterar o valor original. Se eu concatenar um número com um texto vazio, aqui tem duas aspas duplas e o sinal AND. Percebemos que inicialmente o valor de E3 é 11, mas depois da concatenação é 11 entre aspas, ou seja, 11 como texto. Copiando essa fórmula para baixo, verificamos agora que o PROC-V está retornando corretamente a correspondência desejada. E nesse último exemplo, eu misturei os conceitos. Temos aqui, então, na coluna de busca e na coluna de consulta, identificadores como texto e como números. Aqui eu vou usar um macete, vou usar um PROC-V dentro do outro. Vou utilizar um PROC-V que converte o valor procurado em número. Só que aí, obviamente, no 1 e no 11, não estou obtendo valor, não estou obtendo correspondência, porque aqui este 1 está como número e aqui está como texto. E aqui temos a situação contrária, esse 11 está como texto e esse 11 está como texto? Não, porque eu estou fazendo operação matemática, ou seja, transformando esse 11 em texto num número e estou buscando o lugar onde tem texto e não está achando correspondência. Mas existe a função se erro que faz o seguinte: se essa primeira expressão der um erro, quem é a expressão? É o PROC-V. Eu vou fazer um outro PROC-V. E esse PROC-V é igual ao primeiro, exceto que, ao invés de fazer uma operação matemática no valor procurado, vou fazer uma concatenação. Ou seja, lendo a fórmula novamente, seria o seguinte: vou converter o valor procurado em número e fazer um PROC-V. Se esse PROC-V falhar, eu vou fazer esse PROC-V convertendo como texto. E, obviamente, se esse segundo PROC-V falhar, vamos ter um erro, que representa que o identificador realmente não existe na lista.